Uma notícia triste sobre Beringeo com trema KYLDZ acaba de ser confirmada há apenas alguns minutos. A jovem atriz turca, que conquistou o coração de milhões de pessoas em todo o mundo com sua atuação emocionante na série KZM Minha Filha, está no centro de uma situação que deixou os fãs profundamente preocupados. Mensagens de apoio já estão chegando de todos os cantos. Mas o que aconteceu com Beringeo com trema KYLDZ? Qual é essa notícia que está deixando os admiradores da jovem atriz tão apreensivos? E como essa situação se desenvolveu? Vamos esclarecer todos os detalhes dessa informação que está circulando. Neste vídeo, vamos revelar tudo sobre essa situação que envolve uma das jovens atrizes mais talentosas da Turquia. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para ficar sempre informado sobre suas estrelas favoritas. Vamos descobrir o que está acontecendo. Beringeo com trema KYLDZ nasceu em 29 de setembro de 2009, em Istambul, Turquia, em uma família que sempre valorou o afeto, o diálogo e o apoio. Desde seus primeiros anos, seu hogar foi um espaço que fomentou a curiosidade la expressão, algo que marcaria toda sua trajetória. Ija de Geo com trema KYLDZ, engenheiro mecânico, de Mini Geo com trema KYLDZ, profissional da área de recursos humanos. Beren cresceu rodeada de atenção y cuidado, factores essenciais para o desenvolvimento de uma ninha que pronto demonstraria talento artístico. Aún muito pequena, a Beren le gustava observar a las personas, repetir diálogos de programas de televisão y criar pequenas apresentações para sua família. Estas atividades comuns em la infância lamaram la atenção de seus padres por la naturalidade com la que imitava emoções y gestos. Ao notar este interesse constante, Mini e Eder decidiram apoiar a sua hija, sempre com cautela y respeto por seu ritmo. A los 4 anos, Beren começou a participar em audições, vivendo todo como uma atividade ligeira y divertida. O primeiro contato profissional legou pouco depois. A los 5 anos, Beringeo com trema KYLDZ começou a actuar em comerciais para marcas conhecidas em Turquia. Las gravações eram cortas y bien organizadas, lo que le permitiu seguir tendo uma infância equilibrada, incluso sendo tão jovem e mostrava facilidade frente a las câmeras, seguindo instruções com atenção y mantendo uma postura surpreendentemente concentrada para Sueda. Em 2014 surgiu a oportunidade que marcaria oficialmente sua entrada em la televisão. Beren foi elegida para interpretar a Pelin em la série KYLDZ. O papel, aunque pequeno, tuvo grande importância em sua formação. Em o set de gravação, tuvo contato com atores experimentados, o equipo técnico y la rotina real de uma produção televisiva. Cada cena representava um aprendizagem observado de cerca por seus padres, que se asseguraban de acompanhá-la em todas as etapas. Apesar do início temprano de sua carreira, a família mantuvo uma rotina sencilla. La escuela, los momentos de ócio y la convivência familiar nunca fueron deixados de lado. Mini Geo com trema KYLDZ começou a gestionar as redes sociais de sua hija, compartilhando solo registros pontuais. Sempre com cuidado y discrição. Esta eleição ajudou a preservar a imagem de Beren como ninha no solo como atriz. La experiência em KYLDZ abriu puertas importantes. Produtores y diretores começaram a notar sua presença escênica y sua sensibilidade emocional, pouco comuns para alguém tão jovem. Sem prisa ni pressão, Beren seguia dando passos pequenos, pero firmes, em um caminho que começava a definir-se com maior claridade. Lo que aún parecia um juego empezava a tomar forma como algo mais grande, preparando o terreno para os desafios que pronto surgiria em sua vida profissional. Mientras avançava em este início discreto, Beren seguia sendo uma ninha curiosa, aprendendo a manejar horários, orientações y expectativas de forma gradual. Seus padres reforçavam limites claros, explicando cada passo y escuchando suas impressões después de las gravações. Nada era impuesto. Se havia cansancio, havia pausa. Se surgia uma dúvida, havia conversação. Esta base segura hizo que o trabalho fuera visto como parte de la vida y no como su centro absoluto. Pouco a pouco, começaram a aparecer novas pruebas, la ninha que observava o mundo com atenção começou a levar histórias mais profundas em la mirada. Sem dar-se conta, essa etapa inicial preparava emoções y responsabilidades que seriam exigidas em projetos futuros.
marcando a transição hacia um período mais intenso que se acercava lentamente ao próximo capítulo de esta trajetória artística. O verdadeiro salto em la carreira de Berenguer Contrema KYLDZ legó quando tinha solo 7 anos. Em 2016, fui elegida para interpretar a Melek em la série Anne, uma produção que rapidamente se convirtió em um fenômeno em Turquia e em outros países. La história centrada em temas como o abandono, o cuidado e los laços familiares, exigia uma carga emocional intensa, especialmente para uma atriz tão jovem. Aun assim, Beren demonstrou uma madurez artística que surpreendeu tanto ao público como à crítica. Em Anne, Beren compartilhou cenas com atrizes reconhecidas como Cansuder e Vaid Persin. La convivência diária em o set se transformou em uma verdadeira escola para ela. Observava atentamente cada gesto, cada pausa e cada emoção construída em cena. Sua interpretação de Melek não se apoiava em exagerações, sino em miradas silenciosas, expressões contenidas e reações naturais. Lo que hizo que muitos espectadores se conectaram profundamente com o personagem. O impacto de sua atuação foi imediato. O público turco começou a hablar de la niña que lograva emocionar sem esforço aparente. Las redes sociais y los medios especializados destacaban sua capacidade de transmitir tristeza, esperança y fragilidade com uma sinceridade pouco comum. Para Beren, sin embargo, o êxito não alterou sua rotina básica. Seguia assistindo a la escuela y pasando tempo com sua família, mantendo uma vida lo mais normal possível. Tras Anne, novas oportunidades surgieron rapidamente. Um de los papeles mais marcantes foi o de Oiku em la série KZM. Em esta produção, Beren interpretou a uma niña com uma enfermidade rara, hija de um homem que aprende a ser padre em meio de dificuldades. Actuando junto a Bura Gulsoy, Beren volvió a demonstrar uma conexão emocional profunda com o público. La relação entre padre e hija se convirtió em o coração de la história, y sua actuação foi clave para o êxito de la série. Ademais de KZM, Beren também participou em Bizin e Kai, donde dio vida a Ice. Este personagem reforçou sua imagem como atriz capaz de lidar com narrativas familiares complejas y realistas. Cada novo trabalho ampliava seu repertório y fortalecia sua presença em la televisão turca. Ao que interpretava ninas em contextos difíceis, sua forma de actuar mantinha uma naturalidade que evitava o melodrama excessivo. La versatilidade de Berenguer Contrema KYLDZ empezou a ser vista como um de seus maiores diferenciais. Não se tratava solo de memorizar diálogos, sino de compreender a emoção de cada cena. Diretores y guionistas reconheciam sua facilidade para adaptar-se a distintas situações dramáticas, algo raro incluso entre atores adultos. Seu crescimento profissional parecia seguir um ritmo constante, sem saltos forçados. Apesar de la agenda cada vez mais lenta, la família continuou actuando como base de equilíbrio. Cada novo projeto era cuidadosamente evaluado, priorizando histórias que se eram sentido para sua desenvolvimento emocional. Esse cuidado ajudou a construir uma carreira sólida desde cedo. Mientras o público celebrava seu talento, Beren avançava passo a passo, acumulando experiências que la preparavam para reconhecimentos importantes que pronto legariam y marcariam outra etapa significativa de sua trajetória artística. O reconhecimento pelo trabalho de Berenguer Contrema KYLDZ não demorou a chegar após o impacto de Anne. Em 2016, com apenas 7 anos, ela recebeu o Golden Butterfly Award de Melhor Atriz Infantil, um dos prêmios mais prestigiados da televisão turca. Essa conquista não celebrou apenas uma atuação específica, mas confirmou publicamente que seu talento ia além de uma revelação momentânea. Para muitos críticos, Beren representava uma nova geração de intérpretes infantis com uma sensibilidade pouco comum. A premiação teve um significado especial para sua família. Minnie e Ejder acompanharam cada passo com descrição, evitando celebrações exageradas. Para eles, o prêmio era uma consequência natural do esforço, não um ponto de chegada. Beren, ainda muito jovem, recebeu o reconhecimento com simplicidade, sem compreender totalmente a dimensão do que estava acontecendo. Para ela, o mais importante continuava sendo atuar e aprender. Além do Golden Butterfly Award, Beren começou a receber outras indicações e homenagens em eventos dedicados a jovens talentos. Festivais e organizações culturais destacavam sua capacidade de transmitir emoções profundas sem artifícios. A crítica especializada apontava que sua força interpretativa residia na naturalidade, na forma como parecia viver cada cena em vez de apenas representá-la.
Esse tipo de elogio reforçava sua reputação dentro da indústria audiovisual. Apesar dos aplausos, a rotina de Beren não mudou drasticamente. Ela continuava frequentando a escola, cumprindo horários e mantendo atividades próprias de sua idade. Os prêmios eram guardados com cuidado, mas não ocupavam um lugar central em seu dia a dia. A família insistia que o reconhecimento deveria servir como motivação, não como pressão. Esse equilíbrio foi fundamental para preservar seu bem-estar emocional. Os diretores que trabalhavam com ela destacavam sua disciplina e capacidade de concentração. Embora fosse uma criança, entendia a importância de chegar preparada ao set e de respeitar toda a equipe. Essa postura profissional contribuía para que fosse vista como uma atriz confiável, capaz de sustentar cenas complexas sem perder a espontaneidade. Pouco a pouco, seu nome tornava-se sinônimo de qualidade em produções dramáticas. Com o passar do tempo, os reconhecimentos também despertaram expectativas sobre seu futuro. Muitos se perguntavam se ela conseguiria manter esse nível à medida que crescesse. A história do entretenimento está repleta de talentos infantis que não conseguem uma transição saudável. No caso de Beren, a resposta parecia estar na forma cuidadosa com que sua carreira era administrada. Cada prêmio e cada elogio reforçavam uma ideia clara. Beren KYLDZ não era apenas uma criança talentosa, mas uma promessa duradoura. No entanto, o verdadeiro desafio ainda estava por vir. Crescer significava mudar, e mudar implicava assumir novos papéis e responsabilidades. Enquanto acumulava reconhecimentos, ela começava a se preparar quase sem perceber para uma fase diferente, na qual sua imagem infantil daria lugar a narrativas mais maduras e exigentes, que passariam a definir o próximo capítulo de seu caminho artístico. Com o passar dos anos, o crescimento natural de Beren KYLDZ trouxe consigo novos desafios profissionais. Deixar para trás os papéis infantis não era uma tarefa simples, especialmente para alguém tão associada a personagens pequenos e emotivos. Ainda assim, a transição foi pensada com cuidado, respeitando sua idade e seu processo pessoal. A escolha dos projetos passou a refletir uma busca por histórias mais complexas, mas ainda conectadas a temas familiares e humanos. Em 2023, Beren participou da série Yesil Vadini no Kaze, interpretando Melissa. Esse papel marcou uma nova etapa em sua carreira. A história abordava questões de identidade, resiliência e adaptação, permitindo que a atriz explorasse emoções sob uma perspectiva mais madura. Melissa não era uma criança indefesa, mas uma jovem em processo de descoberta, enfrentando conflitos internos e externos com maior consciência. A experiência nessa produção foi significativa. Beren precisou se adaptar a diálogos mais densos e a cenas que exigiam maior controle emocional. Diferentemente de trabalhos anteriores, ela já não se apoiava apenas na espontaneidade infantil, mas em uma compreensão mais profunda da personagem. Essa mudança foi bem recebida pelo público, que acompanhou sua evolução com interesse e respeito. Além da televisão, Beren começou a explorar outros formatos. Participou de trabalhos de dublagem para animações, uma experiência que lhe permitiu desenvolver a voz como ferramenta expressiva. Também teve participações em filmes familiares lançados em 2025, ampliando sua presença no cinema. Esses projetos foram escolhidos estrategicamente, buscando variedade sem sobrecarga. A seleção de trabalhos refletia uma clara intenção de crescimento artístico. Não se tratava de aparecer constantemente, mas de construir uma trajetória coerente. Beren e sua família priorizavam histórias que agregassem aprendizado e que fossem compatíveis com sua fase de vida. Essa postura evitou transições bruscas e ajudou a consolidar uma imagem mais madura sem perder a autenticidade. No âmbito pessoal, essa fase também trouxe mudanças. A adolescência trouxe novas inquietações, interesses e responsabilidades. Conciliar tudo isso com o trabalho exigia organização e diálogo constante. A família continuava sendo um pilar fundamental, oferecendo orientação e apoio em cada decisão importante. Nada era feito de forma impulsiva. A transição para projetos mais maduros não representou uma ruptura com o passado, mas sim uma continuidade natural. Cada experiência anterior servia como base para os novos desafios. Beren avançava com calma, aprendendo a dar vida a personagens mais complexos sem deixar de ser fiel a si mesma. Essa evolução gradual mostrava que sua carreira estava sendo construída com paciência e visão de longo prazo. Enquanto o público observava esse crescimento, ficava claro que novos desafios ainda viriam e que sua história continuava se desenvolvendo passo a passo, rumo a horizontes cada vez mais amplos. Desde muito cedo, Beren KYLDZ precisou aprender a equilibrar duas realidades diferentes.
a rotina escolar e a carreira artística em constante movimento. Mesmo com compromissos profissionais exigentes, a educação sempre foi tratada como prioridade absoluta dentro de sua família. Esse cuidado ajudou a construir uma base sólida, essencial para uma criança que cresceu sob os olhares do público, mas que nunca deixou de ser estudante. Beren frequenta uma escola de artes localizada em Üsküdar, onde recebe formação acadêmica aliada ao ensino de teatro. Esse ambiente permite que ela desenvolva habilidades artísticas sem abrir mão do aprendizado tradicional. As aulas são organizadas de forma a respeitar seu ritmo, possibilitando conciliar provas, trabalhos escolares e gravações. Desde o ensino fundamental, esse equilíbrio foi mantido com disciplina e planejamento. A rotina não é simples. Dias de gravação costumam ser longos e cansativos, exigindo concentração por muitas horas seguidas. Ainda assim, Beren dedica tempo aos estudos, muitas vezes revisando conteúdos nos intervalos ou à noite. Esse esforço constante reflete não apenas responsabilidade pessoal, mas também o acompanhamento atento dos pais, que supervisionam horários e garantem que nenhuma área seja negligenciada. A família sempre reforçou a importância de enxergar a atuação como parte da vida, e não como o único caminho possível. Essa visão ajudou Beren a entender que o conhecimento adquirido na escola é tão valioso quanto a experiência nos estúdios. Ao completar etapas importantes da formação escolar, ela manteve um desempenho consistente, mostrando que é possível conciliar dedicação artística, quando há organização e apoio. Além das matérias tradicionais, o contato com disciplinas ligadas às artes contribui diretamente para sua evolução como atriz. Exercícios de expressão corporal, leitura de textos dramáticos e estudos sobre interpretação ampliam sua compreensão sobre o próprio trabalho. Essa integração entre estudo e prática torna o aprendizado mais significativo e aplicado ao seu cotidiano profissional. Mesmo diante de uma agenda cheia, Beren ainda encontra tempo para atividades simples, como conversar com colegas e participar de eventos escolares. Esses momentos são valorizados pela família como forma de manter vínculos sociais fora do meio artístico. Preservar essas experiências comuns ajuda a manter os pés no chão e fortalece sua identidade além da fama. Com o passar dos anos, a disciplina adquirida nessa rotina dupla se tornou uma de suas principais características. Aprender a administrar responsabilidades desde cedo contribuiu para seu amadurecimento pessoal. Cada desafio superado reforçou sua capacidade de adaptação, preparando-a para decisões futuras mais complexas. Esse equilíbrio entre educação e carreira continua sendo uma construção diária, sustentada por diálogo, apoio familiar e consciência sobre a importância de crescer com estabilidade, enquanto novos compromissos surgem no horizonte e exigem ainda mais organização. O apoio familiar sempre foi um dos pilares mais importantes na vida de Beren Geocontrema KYLDZ. Desde os primeiros passos na carreira artística, seus pais estiveram presentes em todas as decisões, acompanhando gravações, audições e compromissos públicos. Essa proximidade criou um ambiente de segurança, fundamental para uma criança que começou a trabalhar muito cedo em um meio exigente. Eder e Mini Geocontrema KYLDZ optaram por uma postura cuidadosa e protetora. Mais do que gerenciar a carreira da filha, preocuparam-se em preservar sua saúde emocional. Conversas frequentes, limites bem definidos e atenção aos sinais de cansaço sempre fizeram parte da rotina familiar. Esse acompanhamento constante ajudou Beren a enfrentar a exposição pública de forma mais equilibrada. Além dos pais, Beren mantém uma relação próxima com a irmã mais nova, Duru. As duas compartilham momentos simples do dia a dia, como brincadeiras, conversas e pequenas rotinas em casa. Essa convivência fortalece laços afetivos e oferece um espaço onde Beren pode ser apenas uma adolescente comum, longe das câmeras e das expectativas externas. A família escolheu manter a maior parte da vida pessoal longe dos holofotes. Mesmo com a popularidade de Beren, poucas informações sobre o cotidiano familiar são compartilhadas publicamente. Essa decisão reflete a intenção de proteger a intimidade e garantir que os vínculos sejam vividos de forma genuína, sem interferências externas ou pressão da opinião pública. Nos bastidores da carreira, o apoio emocional se mostra essencial. Antes e depois de projetos importantes, Beren conta com a orientação dos pais para lidar com ansiedade, críticas e elogios. Esse suporte ajuda a interpretar o sucesso com equilíbrio, evitando tanto a euforia excessiva quanto o peso das cobranças. Saber que pode contar com a família em qualquer situação traz segurança para enfrentar desafios profissionais. A relação de confiança construída ao longo dos anos permite que Beren expresse dúvidas e sentimentos com liberdade.
Se algo a incomoda, há espaço para diálogo. Se surge insegurança, há escuta. Esse ambiente saudável contribui para decisões mais conscientes e evita que a carreira se sobreponha ao bem-estar pessoal. Mesmo em momentos de maior visibilidade, a família prioriza tempo juntos. Viagens, refeições e pequenas pausas são organizadas para fortalecer essa convivência. Esses instantes ajudam a recarregar energias e manter o equilíbrio emocional necessário para continuar trabalhando. O suporte familiar não elimina as dificuldades, mas torna o caminho mais leve. Crescer sob atenção constante exige maturidade, e esse amadurecimento é facilitado quando há amor, presença e orientação. Para Berinjeo com trema KYLDZ, a família segue sendo um ponto de apoio essencial, oferecendo estabilidade em meio às mudanças naturais da adolescência e da carreira. Enquanto novos desafios se aproximam, esses laços permanecem como base sólida, sustentando cada passo dado rumo às próximas etapas de sua trajetória. Fora dos estúdios e das gravações, Berinjeo com trema KYLDZ cultiva interesses que revelam uma personalidade curiosa e sensível. Apesar da rotina organizada entre estudos e trabalho, ela valoriza momentos de descanso e atividades que lhe permitem relaxar e explorar o mundo de forma leve. Esses hobbies funcionam como um contraponto importante à intensidade emocional exigida por seus papéis na televisão. Entre seus passatempos favoritos está assistir a séries, com destaque especial para produções asiáticas. Beren já comentou, em diferentes momentos, que gosta de observar estilos de atuação variados e narrativas culturais diferentes das que está acostumada. Essa curiosidade amplia sua visão artística e contribui, de maneira indireta, para seu crescimento como atriz. Ao acompanhar histórias de outros países, ela entra em contato com novas formas de contar emoções. A leitura também ocupa um espaço significativo em sua rotina. Livros ajudam a estimular a imaginação e oferecem momentos de introspecção, algo essencial para alguém que convive com agendas cheias e atenção constante. Ler se torna uma forma de silêncio, onde Beren pode se concentrar apenas nas histórias e personagens, sem pressão ou expectativas externas. Além disso, Beren demonstra interesse por atividades físicas, especialmente esportes como ginástica e natação. Essas práticas são vistas não apenas como lazer, mas como formas de cuidar do corpo e da mente. O movimento ajuda a liberar energia acumulada e contribui para o bem-estar geral. Embora não haja planos profissionais nessas áreas, o esporte faz parte de uma rotina saudável. Outro aspecto que chama atenção é seu interesse por idiomas. Beren aprendeu espanhol e demonstra apreço por músicas internacionais. Ouvir canções em diferentes línguas e compreender outras culturas faz parte de sua formação pessoal. Essa abertura cultural reflete uma educação que incentiva o contato com o mundo de maneira ampla e respeitosa. Uma música, aliás, ocupa um lugar especial em seus momentos de lazer. Ela aprecia diferentes estilos e usa as canções como forma de relaxar ou se inspirar. Muitas vezes, a música acompanha estudos, leituras ou simples momentos de descanso em casa. Essa relação espontânea com a arte vai além da atuação e se integra ao cotidiano. Mesmo com interesses diversos, Beren mantém uma rotina simples. Não há exageros ou exposição constante de seus hobbies. A família incentiva essas atividades como parte de uma vida equilibrada, onde o trabalho não ocupa todos os espaços. Ter tempo para ser apenas adolescente é visto como algo essencial para seu desenvolvimento. Esses interesses pessoais ajudam a construir uma identidade que não se resume à carreira artística. Eles mostram uma jovem em formação, explorando gostos e possibilidades com naturalidade. Enquanto continua evoluindo profissionalmente, Beren encontra nesses hobbies um refúgio e uma fonte de aprendizado contínuo. Essa combinação entre curiosidade, lazer e disciplina contribui para seu equilíbrio emocional e prepara o terreno para lidar com a fama de forma mais consciente, tema que se torna cada vez mais relevante à medida que sua visibilidade cresce. Desde muito jovem, Berinjeo com trema KYLDZ precisou aprender a lidar com a atenção do público. A exposição veio cedo, impulsionada pelo sucesso de suas atuações, mas a forma como essa visibilidade foi gerenciada fez toda a diferença. Com o apoio da família, especialmente da mãe, ela adotou uma postura cuidadosa em relação à fama, priorizando discrição e equilíbrio. As redes sociais de Beren são administradas por Minigeo com trema KYLDZ, que compartilha apenas momentos selecionados. Fotos de bastidores, eventos profissionais ou registros simples do dia a dia aparecem de forma pontual. Essa escolha evita excesso de exposição e protege a intimidade da atriz, permitindo que sua imagem pública seja construída com responsabilidade.
Beren mantém um perfil reservado, mesmo sendo uma figura conhecida. Ela evita compartilhar detalhes pessoais ou rotinas privadas, preservando espaços que pertencem apenas à família e aos amigos próximos. Essa separação entre vida pública e pessoal é fundamental para manter estabilidade emocional, especialmente durante a adolescência. A maturidade demonstrada nessa postura chama a atenção. Em vez de buscar constante visibilidade, Beren foca no crescimento pessoal e artístico. Ela entende que a fama é uma consequência do trabalho, não um objetivo em si. Essa compreensão ajuda a lidar melhor com comentários, expectativas e críticas inevitáveis em uma carreira pública. A família tem papel central nessa gestão. Desde cedo foi estabelecido que nem tudo precisa ser mostrado. Esse limite claro contribui para que Beren se sinta segura e menos pressionada a corresponder a padrões impostos pelas redes sociais. Ter esse respaldo permite que ela desenvolva sua identidade longe da comparação constante. Outro ponto importante é a forma como lida com o público. Em eventos e entrevistas, Beren se mostra educada e acessível, mas sempre mantendo certa reserva. Essa postura reforça a imagem de alguém consciente de seu papel, sem perder a simplicidade. O respeito pelo público anda junto com o respeito por si mesma. A gestão da fama também envolve saber dizer não. Nem todas as oportunidades de exposição são aceitas. A família avalia convites, aparições e projetos, priorizando aqueles que fazem sentido para sua idade e momento de vida. Esse cuidado evita desgaste e contribui para uma trajetória mais sustentável. Preservar uma infância e juventude equilibradas é uma das maiores preocupações nesse processo. Mesmo com reconhecimento internacional, Beren continua vivendo experiências comuns, como estudar, conviver com amigos e passar tempo em casa. Esses elementos ajudam a manter uma rotina saudável e afastam a ideia de que sua vida gira apenas em torno do trabalho. À medida que cresce, a forma como administra a fama se torna ainda mais importante. As decisões tomadas agora influenciam seu futuro pessoal e profissional. Com orientação e consciência, Beren KYLDZ segue construindo uma relação saudável com a visibilidade, mantendo o foco no que realmente importa. Essa postura prepara o caminho para enfrentar novos desafios, tanto na carreira quanto na vida, enquanto a história continua avançando para fases cada vez mais exigentes e transformadoras. Conciliar estudos e trabalho sempre foi um dos maiores desafios na trajetória de Beren KYLDZ. Desde a infância, sua rotina exigiu organização constante para equilibrar compromissos escolares com longas jornadas de gravação. Diferente de crianças com horários previsíveis, Beren precisou aprender cedo a administrar o tempo, mantendo foco tanto na sala de aula quanto nos sets de filmagem. As gravações de séries costumam ser intensas, com dias longos e poucas pausas. Mesmo assim, a educação nunca ficou em segundo plano. Sempre que possível, Beren levava materiais escolares para os estúdios, estudando nos intervalos ou revisando conteúdos após chegar em casa. Esse esforço exigia disciplina e concentração, qualidades que foram sendo desenvolvidas gradualmente ao longo dos anos. O apoio da família foi essencial nesse processo. Os pais acompanharam de perto o desempenho escolar, dialogando com professores e ajustando horários quando necessário. Em momentos de maior carga de trabalho, a prioridade era garantir que Beren não se sentisse sobrecarregada. Quando surgia cansaço excessivo, pausas eram respeitadas, reforçando a importância do bem-estar acima de qualquer compromisso profissional. Além da pressão do tempo, havia também expectativas externas. Como atriz conhecida, Beren enfrentava cobranças comuns a jovens artistas, incluindo críticas, comparações e comentários nas redes sociais. Aprender a lidar com essas situações enquanto mantinha um rendimento escolar foi um desafio adicional. Com orientação familiar, ela passou a compreender que nem todas as opiniões merecem atenção e que o equilíbrio emocional é fundamental. A organização tornou-se uma ferramenta indispensável. Horários bem definidos, planejamento semanal e acompanhamento constante ajudaram a reduzir o estresse. Essa estrutura permitiu que Beren mantivesse uma rotina mais previsível, mesmo diante de imprevistos comuns no meio artístico. A sensação de controle sobre o próprio tempo contribuiu para sua segurança e confiança. Outro fator importante foi o aprendizado emocional. Conciliar responsabilidades tão cedo ensinou Beren a reconhecer limites e a expressar quando algo não estava bem. Saber pedir ajuda e aceitar orientações tornou-se parte do processo de amadurecimento. Essas habilidades são valiosas não apenas na carreira, mas também na vida pessoal. Apesar das dificuldades, cada desafio superado fortaleceu sua resiliência. Enfrentar provas após dias de gravação ou decorar textos em meio a estudos exigiu persistência.
Essas experiências moldaram uma jovem mais consciente de suas responsabilidades e capacidades, sem perder a sensibilidade característica. Com o passar do tempo, Beren passou a enxergar esses desafios como parte natural de sua trajetória. O esforço diário trouxe aprendizado e crescimento, preparando-a para lidar com demandas cada vez maiores. Conciliar estudos e trabalho não é simples, mas se tornou um exercício constante de equilíbrio. Enquanto novos projetos surgem e as exigências aumentam, essa experiência acumulada segue sendo uma base importante, ajudando-a a enfrentar o presente com maturidade e a se preparar para escolhas futuras que continuarão a testar sua organização e determinação. A trajetória de Beren Geocontrema KYLDZ, iniciada ainda na infância, construiu um legado que vai além da fama precoce. Sua história inspira novas gerações de jovens atores, mostrando que talento aliado a apoio familiar e disciplina pode resultar em um caminho mais equilibrado dentro de um meio exigente. Desde os primeiros papéis, sua presença nas telas contribuiu para narrativas sensíveis e humanas na televisão turca. Ao longo dos anos, Beren participou de produções marcadas por temas familiares, emocionais e sociais. Seus personagens ajudaram a dar visibilidade a histórias de abandono, superação e afeto, tocando públicos de diferentes idades. Essa contribuição reforça a importância da atuação infantil bem conduzida, capaz de provocar reflexão e empatia sem recorrer a excessos. Mesmo jovem, Beren já demonstra consciência sobre o impacto de seu trabalho. A escolha cuidadosa de projetos revela uma preocupação em construir uma carreira sólida sem pressa ou desgaste. Em vez de buscar quantidade, ela prioriza qualidade e significado, mantendo coerência com seus valores pessoais e familiares. As perspectivas futuras seguem abertas. Com experiência acumulada e formação contínua, Beren tem espaço para explorar novos gêneros, formatos e linguagens artísticas. A transição para papéis mais maduros acontece de forma gradual, respeitando seu desenvolvimento emocional. Esse cuidado aumenta as chances de longevidade profissional, algo raro entre atores que começam muito cedo. Além da atuação, sua postura pública também se torna referência. A forma como administra a fama, preserva a privacidade e mantém uma rotina equilibrada transmite uma mensagem importante para jovens que sonham com visibilidade. Beren mostra que é possível crescer sob os holofotes sem perder a identidade ou contato com a vida cotidiana. O apoio familiar continua sendo um elemento central em suas perspectivas futuras. Ter uma base sólida permite que decisões sejam tomadas com calma e reflexão. Esse suporte reduz riscos comuns da exposição precoce e contribui para escolhas mais conscientes, tanto profissionais quanto pessoais. Beren segue ativa em projetos selecionados, mantendo presença constante, mas sem excessos. Cada novo trabalho representa uma oportunidade de aprendizado e evolução. Ao mesmo tempo, ela continua investindo na educação e em interesses pessoais, reforçando a ideia de que a vida não se resume à carreira artística. Seu legado não está apenas nos prêmios ou na popularidade, mas na forma como constrói sua trajetória. A combinação de talento, disciplina e sensibilidade humana faz com que sua história seja vista como exemplo de perseverança. Crescer diante do público não é simples, mas Beren mostra que é possível fazê-lo com autenticidade. À medida que o tempo avança, novas fases surgem, trazendo desafios e possibilidades diferentes. O futuro permanece em construção, aberto a mudanças e descobertas. A história de Beren Geocontrema KYLDZ continua sendo escrita capítulo após capítulo, acompanhando seu crescimento pessoal e artístico. O caminho à frente ainda reserva transformações importantes, e cada passo dado até aqui serve como base para o que está por vir, mantendo viva a curiosidade sobre os próximos rumos dessa jornada. E você, o que acha dessa situação que envolve Beren Geocontrema KYLDZ? Deixe seu comentário aqui embaixo com a sua opinião e enviando mensagens de carinho e apoio para a jovem atriz. Se você gostou deste vídeo e quer continuar informado sobre suas atrizes turcas favoritas, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. O seu apoio é muito importante. Até o próximo vídeo.